Meus amigos, primeiras ideias, primeiras sensações, primeiros desejos e muito trabalho pela frente para Rui Borges. Roda a vinheta. O Sporting realizou o primeiro jogo de pré-época com transmissão para o público no dia 16 contra o Celtic. Jogo esse que deu para ver as primeiras indicações dadas pela equipa comandada por Rui Borges. Neste vídeo vou falar um bocado sobre algumas alterações feitas por Rui Borges no que toca a Ruben Amorim, desde já logo a linha 3 e o sistema tático, mas já vamos falar disso. O primeiro jogo então aqui com transmissão foi o jogo do Celtic, onde já deu para ver algumas noções de Rui Borges e algumas alterações que o mesmo fez no que toca ao ano passado, ao antigo sistema de 3 centrais. O Sporting começou o jogo no sistema preferido de Rui Borges, no 4-3-3, meio 4-2-3-1, ou seja, esse era basicamente o sistema que o Rui Borges mais utilizava no Vitória e foi mais ou menos o que utilizou no jogo contra o Celtic, no passado dia 16. Deixámos então o 3-4-3 definitivamente Ruben Amorim até ver a possibilidade de, no futuro, caso as coisas não estejam a correr bem, de Rui Borges voltar a esse sistema do 3-4-3, como já o fez quando chegou ao Sporting. Portanto, vamos não descartar completamente o sistema com 3 centrais fixos, mas focar também um bocado no novo sistema, no 4-3-3, no 4-2-3-1. Rui Borges utilizou contra o Celtic e já deu para ter algumas noções e algumas novidades também que iremos ter ao longo da época. Para já, a primeira indicação em termos de comportamentos é então desfazer essa linha de 3 permanentemente, ou seja, o Sporting continuava a sair com uma linha de 3, só que não eram 3 jogadores que estavam constantemente nessa linha. Antigamente tínhamos a linha 3 composta por 3 centrais e basicamente essa linha estava sempre presente ao longo do jogo. O que é que Rui Borges fez? A construção acabava por ser feita por uma linha 3, nos momentos foi feita pelos 2 centrais mais o Yulman, que baixava para os centrais, o que fazia com que os médios descessem um pouco no terreno, tanto o Pote como o João Simões acabavam por baixar um bocado no terreno para vir então a trair o adversário. Portanto, deixámos de ter esta linha de 3 fixa e tivemos esta linha de 3 feita por Yulman no meio, a descer as centrais, fazer esta construção então de 3+2, mas também tivemos a opção de Mateus Reis fazer de um terceiro central em alguns momentos do jogo, fazendo então com que Yulman ocupasse a sua posição mais natural, que é como primeiro médio e não como médio que deixa os centrais para construir. Estas ideias e estas dinâmicas acabavam por gerar comportamentos diferentes. Por exemplo, quando Mateus Reis acabava por incluir-se nessa linha 3, fazia com que Jani Catam ficava quase com o corredor só para si, quase um ala esquerdo, não um ala esquerdo, mas naquele momento virava um ala esquerdo. Portanto, entregava o corredor esquerdo a Jani Catam. Por outro lado, Fresneda acabava por estar um bocado mais avançado no terreno, no entanto, como lateral direito, e Fresneda acabou por ter 2 papéis distintos nesta fase de construção. Por um lado, acabava por oferecer então o corredor da parte de lateral direita, onde estava um bocado mais espetado que Mateus Reis. Por outro lado, acabou por também jogar às vezes como interior, muito parecido com o que o Corella faz no Chelsea, só que Corella e Reece James acabam por estar lá constantemente, mas neste caso, em algumas saídas, Fresneda acabou por ocupar essa posição mais central, mas foi momentaneamente e foram só em alguns casos específicos. Com esta questão do Fresneda mais na parte central do terreno, permitiu também ao Trincão ter a linha só para si. Não sei até que ponto isso será positivo, se calhar com o Kenda a jogar ali e possivelmente com o Trincão a 10, ainda não sabemos se será Trincão ou Pote, já iremos falar mais à frente do Pote, mas eu acho que deixar ter esta dinâmica do Fresneda e mais para a parte central do jogo, permitindo com que o Trincão fique com o corredor completo para si, não sei até que ponto será uma opção muito fiável, porque Trincão é aquele jogador que também precisa que a equipa se movimente e precisa muito daquele overlap para ter vantagem no seu jogo. Portanto, vamos ver, ainda estamos naquela fase de dinâmicas e o plantel ainda se está a conhecer também, não se está a conhecer, mas está a aprender este tipo de dinâmicas novas. Portanto, vamos ver como é que isto irá evoluir no próximo jogo contra o Sunderland. Mais à frente, Pote foi o número 10 da equipa, como já era expectável, um número 10 com ponta de lança, onde deu detalhes e alguns lances de deixar água na boca. Pote ainda não está a 100%, veio daquela lesão, mas está muito melhor fisicamente
do que era esperado. Ele que teve uma mini pré-época no final do campeonato passado. Está bem fisicamente, não está a 100%. É normal, o Sporting também só realizou então o primeiro jogo de pré-época oficial com transmissão hoje, portanto ainda terá muito tempo para evoluir fisicamente, mas tem ali alguns detalhes, tanto em termos de movimentações como também posicionalmente, muito bons. O que é que o Pote oferece a 10? O Pote tem aquela questão de jogar muito bem de costas para a baliza, e é uma característica que não temos no plantel, é que sentimos muita falta quando o Pote ter lesionado. Era um médio que permitisse jogar de costas para a baliza e conseguir sair dessa fase de pressão, conseguir fazer uma recepção orientada, conseguir segurar um bocado a bola, e tivemos muita falta do Pote na época passada. Jenny Katam e Kenda, que passaram por lá, são aceleradores puros, que não têm essa característica de jogar entre linhas. Pelo menos o Kenda, eu acho que até tem essa característica, mas do lado direito, Jenny Katam, nenhum dos lados, na minha opinião, tem essa questão de poder jogar de costas para a baliza. Portanto, o Pote tem ali detalhes muito bons, tanto em termos de marcações como passos. Por exemplo, aquele cruzamento para o Mateus Reis, que se calhar se fosse com o Maciej Araújo podia ter dado golo, mas foi um grande cruzamento. Portanto, estou muito entusiasmado para ver o Pote ali. Ele que irá fazer parte desta primeira linha de pressão que vamos falar agora com o Rodrigo Ribeiro neste jogo. Não será Rodrigo Ribeiro, espero que não. Claro que não. Muito possivelmente no futuro, mas terá então outras tarefas que não tinha quando era basicamente interior esquerdo. Porque esta primeira fase de pressão, esta primeira linha de pressão, o Sporting acabava por se desdobrar um bocado num 4-4-2 ou num 4-2-4. Isto fazia com que o Pote acabava por, no início, se calhar ficar com o trinco ou então ficar mais atrás do Rodrigo Ribeiro, que efetuava o primeiro comportamento de pressão, e a partir daí o Pote fazia esse começo de pressão e também acabava por caso, e o que aconteceu muitas vezes, quando era ultrapassada a linha de pressão, o Pote tem aquela inteligência também de saber posicionar e saber compensar, saber quando e onde correr, para que não se sinta tanto essa transição depois do adversário passar a primeira linha de pressão. Também já deu para perceber que muitos jogadores não irão ter a mesma preponderância nem as mesmas características e qualidades que tiveram no ano passado. É inevitavelmente o sistema e este desmanchar, este desfazer da linha de 3 vão fazer com que muitos jogadores que estavam habituados a esse tipo de sistema tenham que se habituar e tenham que ser essa fase de transição, porque efetivamente acaba por ter um sistema com algumas parecências, mas muito diferente. Desde logo, os centrais. A dupla de centrais que jogou, Quaresma e Sanchez, não serão todos as primeiras opções, pelo menos, coabitarem em conjunto. Eu acho que será o Diomande e o Inácio, claro, e sentiu-se muita falta dos dois. Eu acho que o Sanchez teve aqueles problemas que eu referi no vídeo anterior. É um jogador, sim senhora, muito veloz, físico, só que nesse sistema especificamente não vamos ver tanto a valência do Sanchez. E esta questão das dificuldades na construção, péssima construção, ainda por mais no lado esquerdo, que será onde irá jogar possivelmente, caso Inácio não esteja disponível em alguns jogos, ou de base, eu acho que o Sanchez deverá jogar a maior parte dos jogos por ali, pela parte esquerda, e acaba por restringir muito a construção do Sporting. Ele que, por si só, já não tem aquela questão de ser um as na construção, ainda para mais não beneficiando então do pé esquerdo do Inácio, ou de um pé esquerdo, sendo ele destro, faz com que a construção acabe por estar muito vulnerável, muito previsível. Sanchez acabou por nem sequer assumir muito essa primeira fase de construção e acabava sempre por passar por Quaresma para ter essa primeira decisão. O Sanchez vai sentir muitas dificuldades, na minha opinião. Acho que seria um jogador de venda. Portanto, vamos ver se o Sporting vai decidir vender ou se vai decidir manter. Ele também teve uma fricção com o Rui Borges no ano passado, naquele jogo, penso que tenha sido com o Aroca, onde ele faz aquele passe e depois para o Rui Silva e é o outro gol e depois ele lesiona-se. O Rui Borges mandou ali umas bicadas, portanto não sei até que ponto Sanchez irá ter continuidade. Acabei por não gostar muito do jogo dele, para além do óbvio penalti completamente desnecessário e no qual foi antecipado, mas eu acho que a abordagem que teve também no segundo gol não foi muito correta, nem foi a melhor. Portanto, vamos ver como é que o Sporting vai desenvencilhar deste dossiê. Eu acho que Diamante e Inácio serão a dupla ideal de centrais. O Diamante tem aquela questão de ser o central mais físico e às vezes ter aquela parede onde o adversário embate e não sai de lá, porque o Diamante é mesmo muito forte fisicamente, e é necessário ter aquele central que não deixe o ponta de lança virar-se
que corta a jogada ali, que tenha também o jogo aéreo que faltou tanto ao Quaresma contra o Sanchez e Inácio, claro, pela fase de construção esplêndida que tem, pelo pé esquerdo e pelos passos que também acaba por incutir no jogo de Sporting. Penso que essa será, idealmente, a dupla de centrais do Sporting. Fresneda acabou também por demonstrar que não está pronto e que não irá ser aquele central que pensávamos que ele era quando chegou. É um central que tem muitas valências no que toca defensivamente, mas acho que para aquele caso específico de lateral direito, o Sporting terá mesmo que ir ao mercado buscar Alberto Costa ou outro tipo de lateral mais ofensivo, dado que o Fresneda teve inúmeras situações que estava em superioridade numérica, situações em que o Sporting basicamente fazia de atrair o adversário para um lado e bascular rapidamente para o outro, punha muitos jogadores de um lado e basculava rapidamente para o outro. Fazia mais isso na construção. Eu acho que o Sporting agora faz mais isso na parte do ataque organizacional, onde víamos muitas viradas de jogo que não existiam muito na parte de Ruben Amorim, e nessas viradas de jogo Fresneda acabou por nunca aproveitar a superioridade numérica que tinha, acabava por ir para o adversário e passava sempre para o lado, sempre seguro, recepção orientada sempre para trás. Portanto, acho que é uma questão a ver. No que toca ao meio campo, Yulman, gostei muito do jogo do Yulman, apesar de me preocupar um bocado esta questão de ele baixar para a linha 3. Eu acho que o Yulman é um excelente construtor, mas acho que tem valências de ser aquele primeiro médio de como se fosse um Busquets, e ele tem muitos lances a Busquets, de segurar a pressão, de jogar de costas, de saber se movimentar, de saber o que é que tem de fazer. Portanto, não sei até que ponto ele estar incutido nesta linha 3 irá retirar algum protagonismo que ele mantinha e algumas das suas maiores valências. No meio campo teve também o João Simões, que eu gostei mesmo muito do jogo do João Simões. Acho que foi um jogo que eu não estava à espera, dado que ele também vinha de lesão, portanto não esperava que, mesmo em termos físicos, mas também neste novo meio campo tivesse já esta rodagem tão boa. Acho que o João Simões vai ser um jogador muito importante e vai ser aqui um diamante em bruto para Rio Borges desenvolver. Sinceramente não sei como é que o João Simões tem 18 anos, não parece, tem já uma maturidade e não digo uma liderança, mas aquele bichinho dentro dele que faz com que dê aquele esforço extra. É um jogador que, além da qualidade técnica, tem aquele esforço, tem aquela vontade, tem aquela fome. E eu gosto muito da personalidade de João Simões. Na minha opinião, ele, apesar de desde sempre que entrou no Sporting, também devido às lesões de Morita e Bragança, acabava por estar no terreno muito na parte central, mas sempre mais para a esquerda. Eu acho que o João Simões iria render mais se estivesse nessa parte central, mas mais para a direita devido ao seu pé esquerdo. Eu acho que ele também jogava mais aí nos jogos da época anterior, porque era onde Morita, que é um pé direito e que faz sentido jogar ali naquela parte central de esquerda. João Simões, não sei até que ponto continuará a jogar. É certo que ele sempre jogou lá e sempre jogou muito bem, mas não sei até que ponto será mais positivo para o João Simões ter aqui outra abordagem e ir, se calhar, para a parte central mais direita do terreno. Já não toca aos extremos e ponta de lança. Geni demonstrou mais uma vez que não é o jogador ideal para jogar ali a extremo esquerdo. Ele avançado em interior esquerdo e ala esquerdo nunca rendeu como rende na direita, e depois das substituições, depois de ir para o corredor direito, notou-se logo uma confiança e notou-se logo alguns movimentos base do Geni que nós nunca vimos na esquerda. Eu acho que é muito importante o Sporting assegurar esta contratação de extremo esquerdo, porque Geni não pode passar por lá só mesmo numa situação de recurso, porque acho que Geni não rende minimamente na esquerda, e para além disso ainda evidencia mais as habilidades do seu jogo no que toca à tomada de decisão, muitas mais decisões. É necessário um extremo esquerdo de pé direito que saiba jogar de costas para a baliza como pode, que tenha alguma velocidade, que tenha algum drible, mas que também tenha esta questão de participe para cima do adversário. Ainda não temos novidades de quem será, estou muito curioso para ver quem é que será o escolhido pelo departamento de scouting, mas acho que o lateral direito e o extremo esquerdo devia ser para ontem, para além ainda do ponta de lança, a questão do Vítor Gyökeres, que ainda não fiz o vídeo porque ainda não finalizámos esse caso. Quando o Vítor estiver oficial, eu irei fazer um vídeo a falar sobre todo o processo, como também o seu substituto. Falando em ponta de lanças, tivemos o Rodrigo Ribeiro e o Ardas. Eu acho que o Rodrigo Ribeiro deu para ver que está completamente fora dela, não é jogador para o Sporting. Acho que já perdeu. Não gosto de ter esta conversa assim muito pessimista, mas eu acho que o Rodrigo Ribeiro já perdeu o comboio. Já o Arder, gostei muito da entrada do Arder.
O Arthur é um jogador que eu aprecio porque tem aquela fome sempre de marcar e marcar e aquela atitude competitiva. Fisicamente foi um dos últimos elementos a chegar ao estágio, ele que só ingressou no sábado, mas fisicamente pareceu-me ok, pareceu-me até melhor do que eu estava à espera. Portanto, vamos também ver esta evolução do Arthur no jogo contra o Sunderland, fisicamente. Ele teve uma grande oportunidade e mandou ao posto, num remate à Arda, com um remate potente. Acho que há ali algumas movimentações que ele ainda sente muito perdido, mas tenho a certeza absoluta que agora nesta semana iremos ver então uma evolução e espero que também uma evolução não só ofensivamente, mas também na primeira fase de pressão, porque os blocos realmente estão muito distantes, os movimentos de pressão, ou seja, quando se decide pressionar, também tem que ser trabalhado. O Rodrigo Ribeiro também não tem esse perfil, não tem o perfil de saber quando é que é necessário pressionar. Acabávamos por pressionar quando não devíamos e essa primeira fase de pressão era ultrapassada muito facilmente pelo Celtic, portanto, vamos ver. A melhor notícia do jogo, para mim, acaba por ser a estreia do Kosh Farhadshiri. O médio georgiano entrou espetacularmente bem. Eu gostei muito da entrada do Kosh, não só em termos de qualidade técnica, mas sim aquela atitude de jogador que já está cá há, se calhar, há 7 anos, parece. O Yulman também, quando entrou, eu senti isso. É aqueles jogadores que já têm outro tipo de maturidade, que entram já com aquela fome de vencer. E mesmo nas declarações do Kosh, ele sempre falou que está muito entusiasmado, que quer jogar, quer contribuir, que vai jogar Champions League, viu o campeonato conquistado pelo Sporting e também tem esses conquistar um. Eu acho que é muito importante esse tipo de jogadores com essa atitude. E mesmo a atitude dele em campo, aquela atitude mais guerreira, com muita intensidade, não descurando a parte técnica, porque o Kosh mostrou ali detalhes muito bons, no passo longo e no passo curto, e a achar passos entre linhas muito bons. Aquele dinamismo na primeira fase de construção, porque ele acabou por entrar para o lugar do Yulman, então acabou por ser aquele trinco a fazer a primeira fase de construção. Também gostei muito, muito dinamismo. Alguns movimentos fizeram parecer com as devidas distâncias o que o Vitinha faz com o PSG, mas acho que o Kosh não deverá, e na minha opinião não vai passar por ali muitas vezes, mas não deve jogar na posição do Yulman, porque o Kosh precisa de alguém que lhe dê essa liberdade para ele fazer box-to-box, para ele ter mais liberdade de movimentos. Vimos que na perda de bola que originou o segundo gol foi o Kosh que perdeu, portanto acho que também deve ter sido para o Yulman descansar, mas não vejo um Kosh como o trinco, mas sim como o médio complementar do Yulman. Ele e Morita irão disputar aqui uma competição pelo lugar e vai ser muito bom porque ambos têm muita qualidade e estou muito ansioso por ver mais do Kosh. Basicamente é isto, tentei não ser tão alongado como no vídeo anterior. Acho que só falta mesmo mencionar que o Sporting precisa de reforçar rapidamente a extremo esquerdo e a lateral direito. São posições muito importantes. E basicamente é também dar um aviso aos sportinguistas para não terem já medo e já dizer que o Rui Borges tem que ir para a rua. Eu também tenho as minhas interrogações com o Rui Borges e vamos ver como é que a equipa vai evoluir, porque está a fazer o processo de desmame, é normal, são dores de crescimento, de passar de um sistema utilizado durante tanto tempo, com rotinas já enraizadas, para um sistema totalmente novo, com novas dinâmicas. Vamos ver como é que vai ser esta evolução, já com o jogo com o Sunderland e também depois com os 5 violinos. Depois disso iremos ter a Supertaça contra o Benfica no dia 31 e o calendário do campeonato começa logo a seguir à Supertaça, portanto estamos mesmo a começar oficialmente a época desportiva. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo e espero que tenham gostado do vídeo anterior e deste projeto aqui do Onde a Coruja Dorme. Caso gostem, deixem comentários do que acham, comentem, eu estou aqui e gosto também de ler os comentários e as opiniões das outras pessoas. Também vou deixar na descrição o Instagram e o Twitter da página. Muito obrigado por estarem aí mais uma vez. Vemo-nos daqui a uma semana depois do jogo com o Sunderland e é tudo. Muito obrigado e até à próxima.